A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal, divulgando a doutrina de Deus. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos a mais um condensado doutrinário, entregue por ele Oswaldo Polidoro. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas. O boletim dessa semana fala sobre o Evangelho Eterno. E falar sobre a 12ª grande Bíblia da humanidade, fatalmente temos que voltar no tempo, para poder sintetizar o máximo possível, para que não deixe pontos sem nó. Os desejosos de conhecimento, pesquisem aí na internet, no Google, que vai achar maiores explicações. Moisés começou a escrever a Bíblia com Pentateuco. Entregou a lei de Deus e o povo à margem da terra prometida. Saul, quando perseguia Davi, queimou os livros. Ou seja, os originais de Moisés foi escrito em 3 sentidos: literário, simbólico e iniciados. Mas o clero judeu levita reescreveu a Bíblia de acordo com o dito do povo. Perguntava-se aos mais velhos como havia acontecido. Depois, Israel foi cativeiro para a Babilônia e depois foi autorizado a voltar. Nesse contexto, Esdras disse que reencontrou novamente o livro. Impossível de ser, porque Nabucodonosor destruiu Jerusalém e queimou tudo, até o templo foi derrubado. Mas a hipocrisia sempre festeja e dá um jeito de se impor aos mais simplórios. As promessas do Velho Testamento adentra. Vem João Batista no personagem, o espírito de Elias, como precursor de Jesus, em preparativo. Depois Jesus reencarna, preparando para entregar a doutrina de Deus, estribada sobre a lei de Deus, o seu exemplo vivido e os dons do Espírito Santo cultivado. Mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista, não apenas 4. A besta corruptora, ou Igreja Católica, adulterou bastante textos do Novo Testamento, para melhor se impor a reis, povos e nações. Jesus, avisado por Deus que sua doutrina seria atraiçoada, deixou este aviso: quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Elias voltou na personagem de Kardec e entregou a codificação. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, expostas a nós, aos seus filhos. Mediunismo instrutor. Foi-lhe dito que teria que voltar em outro corpo, para assim terminar o que havia começado. Kardec desencarna e reencarna no Brasil em 1910, com o nome civil de Oswaldo Polidoro. Entrega a Bíblia final, ou o Evangelho Eterno, que ensina do embrião à cristificação. E os filhos de Deus, sabendo dessas verdades, deveriam seguir em frente, divulgando a doutrina de Deus, mas fatalmente, de novo, em nome do profeta anterior, matam e esfolam o profeta da totalidade. Os ditos espíritas não o reconheceram, mas o trabalho foi feito porque não dependia de homens, e sim de Deus e da vontade do princípio único que é Deus. Vamos aprender com Deus. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Apocalipse 14, 6. Quando Elias desencarnou, depois de ver o personagem Kardec, foi assim que lhe ordenou Jeová, o anjo do Sarsal, o Cristo da galáxia, o que nela representa o princípio ou Deus. Filho Elias, regimenta a turma servidora, e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá, na Atlântida redescoberta, onde entregar a Bíblia Mãe,
com o nome de Popobug ou Popobugi, entregará a última, que se chamará Evangelho Eterno, prometido no Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Para começar o trabalho messiânico de restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, Elias entregou o Espiritismo, que, como não podia deixar de ser, moral divina, e mediunismo, instrutor e consolador. E quem diz que a codificação é obra completa, só poderá fazê-lo como ignorante ou hipócrita, refinado ou mentiroso, porque na codificação não há nada do divino documentário bíblico profético. Estudem o documentário bíblico profético, porque Deus nada mais ordena a seus filhos que não seja viver os 10 mandamentos e cultivar santamente as graças do santo mediunismo, na Bíblia chamado de Espírito Santo ou carismas intermediários. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimento, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentre agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos.
porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Este divino documentário devia formar na introdução da codificação, mas o certo é que não entrou e Kardec ficou devendo o cumprimento desse compromisso. Desse e de outros que Kardec não sabia existirem, mas que viria a saber quando voltasse em outro corpo, em outras condições, outros recursos, não só mediúnicos. Entendam que aquilo que Deus entregou por Moisés e Jesus seria de todos os modos atraiçoado pela besta e o falso profeta, previstos e muito bem previstos no Apocalipse, capítulo 13 em diante. Estudem o que a besta faria. Mas, aviso, mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante os textos do Novo Testamento para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, queria acontecer e aconteceu. Isso tudo será pago até o último ceitil, como devem ler no Apocalipse, capítulo 11, 12, 14, 19, 21 e 22. Aviso, o Apocalipse está com a ordem numérica dos capítulos alterada, mas lendo como vai acima exposto, fácil será entender. Quando os pais, os que recebem os que reencarnam, desde a mais tenra idade, ensinar as verdades bíblicas proféticas, os imundos clericalismos e bastardosismos findarão. Isaías capítulo 11 irá tendo vivência. Por causa do que faria a besta e o falso profetas, 2 clérigos mistificadores, traidores da lei e do santo mediunismo, não teria cumprimento o prometido por Deus em Isaías capítulo 11. E profundos e inamovíveis erros iriam viver os filhos de Deus, criando medonho e irresponsável karma negativo. Portanto, para os anos finais do segundo milênio, as punições previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, e no Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19. Entendam que Jesus não disse tudo e avisou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Quem viria restaurar todas as coisas que Deus entregou por Jesus, por Moisés e Jesus? Quem viria entregar o Evangelho eterno, o de Deus, não de seus relativos enviados, o divinismo, a chave iniciática total? Estudem e muito bem. A suprema chave iniciática total, contida no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Princípio, ó Deus,
essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser, manifestador e manifestação. Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho. As centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios do mundo, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisa e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e aí ele retorna como um uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito, eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A justiça divina cumprirá o previsto por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, o mesmo do Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19. Os não-cabritos herdarão a terra dos futuros ciclos, vivendo o divinismo, aquilo prometido em Isaías, capítulo 11. Eis a oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos, os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. O programa divino para espírito e a matéria, mundos e humanidades, é o contido exposto no Evangelho Eterno. A terra e quem for merecendo nela continuar, marcharão no rumo da divina reintegração, no absoluto, ó Deus, a divina causa originária, que é espírito, que é essência divina. Importa é merecer os ciclos vindouros. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai Divino publicados mensalmente, com os ensinamentos dele, diretamente da fonte. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas.